E aí, tudo bem? Nesse vídeo eu quero discutir a solução de algumas equações diferenciais parciais muito simples, que não demandam nenhum tipo de conhecimento extra, além daqueles que a gente já tem sobre derivadas parciais e sobre o processo de integração. E então aqui a gente tem que u é uma função de x e y, não foi dado nenhum tipo de informação além da que está bem objetiva aqui no exercício. Então, o que a gente tem que resolver é o seguinte, que a derivada de u com relação a y é igual a exponencial de y cosseno de exponencial de y menos 1. Cosseno de exponencial de y menos 1, dessa maneira. Ou seja, a gente conhece a derivada parcial da função u, que é a função que a gente está tentando determinar, né? Que função u de x, y é essa? A gente conhece a derivada parcial de u com relação a y. Então, o processo inverso de se derivar com relação a y é calcular a integração com relação a y. E é basicamente isso que vai ser feito aqui. A gente está falando, então, de integrais indefinidas, não temos os limites de integração aqui. E o que acontece quando a gente calcula uma integral com relação a y, da derivada com relação a y, é que a gente obtém a função u de x e y. Porém, a questão é a seguinte, vamos supor aqui que você tem uma função u de x e y igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Bom, a derivada com relação a y dessa função, ela é 2y, porque para y esse x ao quadrado é constante. O que acontece é que quando você integra essa função, então você integra esse 2y, você vai ter que a u de x e y, você estaria afirmando que é simplesmente y ao quadrado, você perdeu a informação, né? O que acontece é que quando você está fazendo uma integral indefinida, você tem que prever aquele mais constante, mais c. E como essa derivada parcial com relação a y, né? Quando você derivou com relação a y, qualquer função de x é perdida nesse processo de derivação, você precisa prever que essa constante pode envolver, pode ser uma função de x. Ou eu posso escrever simplesmente uma f. Então não se pode perder de vista que a derivada parcial ela destrói informações de outras variáveis independentes se elas estiverem sozinhas, né? Então a derivação com relação a y faz sumir funções de x e a derivada parcial com relação a x faz sumir informações e funções de y. E então esse tipo de coisa vai ser previsto. Então quando eu fiz essa integração, eu vou escrever da seguinte maneira, é igual eu preciso prever que, quando eu fizer a integral, eu posso ter uma função de x aqui. Ou seja, essa mais constante, eu preciso prever que essa constante para y pode envolver uma função de x. Pois bem, então agora falta resolver essa integral aqui. E ela não é muito difícil. A integral de e a y cosseno de e a y menos 1 dy, a gente pode fazer o seguinte, eu vou chamar alfa de e a y menos 1, então a d-alfa vai ser e a y dy. Então essa integral ela pode ser escrita como a integral de cosseno de alfa, e esse e a y dy eu posso escrever como d-alfa, dessa maneira aqui, como d-alfa. E a integral de cosseno de alfa d-alfa é seno de alfa. Eu não vou colocar mais constante porque eu vou ter esse mais f de x que pode incluir constantes, etc. aqui. Então é seno de alfa, que aqui, bom, aqui para a definição eu posso até colocar o mais c, né? Então isso é seno de e a y menos 1, porque isso que é o alfa é a y menos 1. E então essa integral aqui fica como seno de e a y menos 1. Eu posso até colocar mais essa constante aqui, só que ela pode ser absorvida nessa função f de x. Então eu vou deixar simplesmente mais f de x. E então, essa é a primeira etapa que precisa ser concluída. Deixa eu colocar isso aqui para cá, uma função de x, y. E a única coisa que você consegue fazer apenas com essa EDP aqui de cima, sem a informação de baixo, é escrever que a u de x tem essa forma geral aqui. Ou melhor, a u de x e y, né? A u de x e y tem essa forma geral. E agora, então, a gente usa essa condição informada aqui. Bom, a u
de x e zero tem que ser x ao quadrado. Só que no nosso caso, se você coloca x e zero, insere nessa solução que a gente tem aqui em cima, generalista, porque a gente não sabe quem é f de x, a gente fica então com seno de e elevado a 0 menos 1, porque aqui o y é zero, né? Substituir esse y aqui por zero, mais uma função de x. Ou seja, x ao quadrado, bom, exponencial de zero é 1, 1 menos 1 dá zero, e seno de zero é zero. Então deu simplesmente f de x, e então nós descobrimos que função de x é essa, x ao quadrado. Ou seja, a solução dessa EDP, solução é u de x e y é igual a seno de e a y menos 1 mais x ao quadrado. E então, quando a gente obtém a solução, é sempre interessante, se você tiver tempo, for possível, conferir se a solução está correta, né? Então, vamos lá. Se a u de x e y encontrada, ela é seno de e a y menos 1 mais x ao quadrado, é uma maneira de você conferir só para ver se você não cometeu nenhum erro, né? Não cometeu nenhum erro durante o processo de integração ou de substituir algum valor de condição inicial ou condição de contorno. Então, se você calcular a derivada de u com relação a y, bom, aqui você tem seno, então vai ser cosseno de e a y menos 1, e a derivada da interna é a y mesmo. A derivada de x ao quadrado com relação a y some, então está certo. E a u de x e zero vai ser seno de e a 0 menos 1 mais x ao quadrado. Então, a u de x e zero, aqui a gente já sabe que e elevado a zero dá 1, menos 1 dá 0 e seno de zero é zero. Então, deu x ao quadrado. Ou seja, essa igualdade bate com a definição aqui em cima, certo? Com a definição da EDP. E essa igualdade aqui bate com essa aqui de baixo. Então, a gente não cometeu nenhum engano, não cometeu nenhum erro, e a solução deve estar correta. E agora, como um segundo exemplo, vamos tentar resolver essa EDP aqui. E o procedimento para resolver essa EDP é meio que o mesmo que foi desenvolvido anteriormente, só que agora a nossa derivada parcial é com relação a x. Então, a gente tem uma u de x, y. Estamos tentando resolver quem é essa u, que é uma função de x, y, e o primeiro passo é resolver a EDP. Então, a gente tem que a ux, ela é igual a menos 1 sobre x, dessa maneira. E o processo inverso de se derivar com relação a x é integrar com relação a x. E daí eu vou ter, bom, aqui eu vou aplicar a integração com relação a x, e aqui também integração com relação a x, integral indefinida. E então, pelos mesmos motivos explicados anteriormente, a gente vai ter u de x e y, e quando a gente deriva com relação a x, qualquer informação relacionada a y, que esteja separada de x, né, ela é perdida. Então, eu preciso prever que eu posso ter uma função de y aqui. Muito bem. E agora a integral de menos 1 sobre x, bom, é menos a ln de x, não tem nem muito o que discutir aqui, né? A integral de 1 sobre x é ln de x e o menos fica jogado para o outro lado lá, para fora da integral. Agora, vale dizer, fazer algumas observações aqui, que primeiramente o x tem que ser diferente de zero, porque a princípio você não poderia fazer essa conta se o x fosse zero. Não poderia ter menos 1 sobre x. E aí vale dizer o seguinte, que se o x é maior que zero, tudo bem. Aqui a gente tem ln de x. E se o x for menor que zero, aqui vai ser, nessa função aqui eu seria obrigado a escrever ln de módulo de x, certo? Feitas essas observações, para se ter cuidado com esse processo de integração, não pode ser feito de qualquer maneira. Eu vou fazer o seguinte, vamos resolver, deixa eu adicionar aqui, vamos resolver para x maior que zero, dessa maneira. E então, a forma geral da EDP é essa aqui. Ou melhor, a forma geral da solução u de x, y da EDP é essa aqui, sendo que eu preciso agora utilizar a outra informação que é essa aqui. Certo? Então, aqui esse x maior que zero, só para lembrar, eu adicionei aqui. Se fosse x menor que zero, seria menos ln de menos x ali.
Ok, e então, deixa eu apagar isso aqui também. E agora vamos usar aquela condição ali, que é uma condição de contorno. A gente conhece a u ao longo de x igual a 1. Então, u de 1 e y é igual a exponencial de cosseno de y, dessa maneira. Só que se você substituir o x igual a 1, né, e mantiver o y nessa solução aqui parcial de cima, né, que não está completa ainda, está parcialmente resolvido, a gente vai ter menos ln de 1 mais uma função de y. Menos ln de 1 mais uma função de y. Só que ln de 1 é zero. Então, a gente descobre que e elevado a cosseno de y é igual a f de y, e a função de y está encontrada. Por fim, a solução do problema, a solução dessa EDP com essa condição de contorno, é u de x e y é igual a menos ln de x mais exponencial de cosseno de y. E então está resolvida a EDP, mas vale fazer a conferência, né? U de x e y é igual a menos ln de x mais exponencial de cosseno de y, dessa maneira. Então, a u com relação a x vai ser a menos 1 sobre x, e a u de 1 e y vai ser igual a, então, menos ln de 0 mais exponencial de cosseno de y, ln de 0 não, ln de 1, né? Menos a ln de 1. E a ln de 1, tudo bem, é zero. Então, a gente tem que a u de 1 e y, então ln de 1 é zero, é igual a exponencial de cosseno de y. E essa definição aqui, essa derivada parcial bate com essa de cima, e essa condição de contorno bate com essa aqui. Então, essa EDP também está resolvida. E ao menos para equações diferenciais parciais muito simples, né, muito fáceis de serem resolvidas, o processo é realmente assim. É muito simples, basta você aplicar os conhecimentos que você tem de derivada de integral. Então, para esse vídeo era só isso mesmo que eu queria discutir com você. Eu te desejo bons estudos e é isso aí.